Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Mendonça. É com profunda honra, admiração, satisfação e prazer que eu fico grato e feliz por tê-los aqui no meu canal. Bem, senhoras e senhores, moços e rapazes, homens e mulheres de Deus, eu peço a você e a sua família a vossa licença para adentrar na sua casa, no seu lar, na sua residência, e levar até você a sabedoria, o conhecimento, o discernimento espiritual, a compreensão, o entendimento da maravilhosa, extraordinária, magnífica, perfeita, santa, poderosa e eterna Palavra de Deus, e levar até você, a sua família também a sabedoria e o conhecimento da ciência, sabedoria, conhecimento, conteúdo e informações de qualidade, para abençoar você e a sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, eu quero falar com vocês hoje, eu quero abordar com vocês hoje sobre o seguinte assunto, sobre o seguinte tema: como compreender o sobrenatural. Como compreender o mundo sobrenatural de Deus, do Espírito Santo e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que pela revelação da Palavra de Deus, da Escritura Sagrada, e pela revelação sobrenatural da fé, que Deus nos predestinou à fé, os filhos de Deus, as filhas de Deus, os servos e servas de Deus, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, foram predestinados pela fé para receber o dom da Palavra de Deus, o dom da revelação da Palavra de Deus e da fé sobrenatural. Então, para compreendermos o mundo sobrenatural, os fenômenos sobrenaturais da espiritualidade, para que venhamos compreender, é preciso, em primeiro lugar, adorar a Deus em espírito e verdade, obedecer os desígnios, os seus propósitos de Deus e conhecer a sua palavra de maneira profunda, discernir e compreender a palavra de Deus, manifestar a fé em Deus na sua palavra, e dessa maneira, desta forma, vamos compreender o mundo sobrenatural de Deus, os fenômenos sobrenaturais e espirituais. Vamos compreender a espiritualidade. Você vai passar a entender e compreender em que momento da sua vida você está passando por uma batalha espiritual, pela uma luta espiritual, com relação na sua família, no seu local de trabalho, nas escolas, na universidade, seja o local que você estiver na sociedade, interagindo com pessoas, com seus parentes, com sua família e conhecidos, você vai compreender e discernir, entender espiritualmente o mundo sobrenatural e vai saber se você está passando por uma provação diante de Deus, pela uma batalha espiritual, pela uma luta espiritual. Assim nós vamos compreendendo, amadurecendo no conhecimento da palavra de Deus, exercendo o conhecimento da palavra de Deus, discernindo, compreendendo a palavra de Deus, exercendo a fé sobrenatural. E assim vamos amadurecendo, vamos crescendo como pessoas, como homens e mulheres de Deus, para compreender de fato, de verdade, como age, como acontece, como funciona o mundo sobrenatural de Deus, a espiritualidade. E sabemos da existência, da criação do mundo sobrenatural pelo poder da palavra de Deus. Sabemos que pela fé, pelo conhecimento da palavra de Deus e pelo discernimento e compreensão espiritual, o nosso Deus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e os anjos estão infinitamente acima de nós. Nós sabemos que também o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás e seus demônios, trabalham todos os dias para destruir vidas, para destruir almas preciosas de Deus. E a palavra de Deus diz que o inimigo está como um leão que ruge, procurando a quem devorar, a quem destruir. E o apóstolo Paulo também fala que a nossa batalha não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas, mas contra principados, potestades, contra as forças espirituais da maldade nos reinos celestiais, ou seja, a nossa luta é contra o diabo e seus demônios, contra o poder espiritual do mal que existe nesse mundo. Devemos estar cientes e conscientes disso, para que não venhamos ser surpreendidos pelo ataque do mal, mas para que possamos estar atentos, preparados com a fé, com a palavra de Deus, com o poder de Deus, para vencermos o mal. Então, esta perspectiva, no que diz respeito à visão de Deus, à palavra de Deus, à fé,
para compreendermos o mundo sobrenatural. Bem, eu estou aqui com a palavra de Deus em mãos e eu quero ler para você o que está escrito no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Agora eu quero continuar a ler para você no livro de Tiago, agora no capítulo 3, no versículo 17. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, diz assim: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quer dizer, nós vimos agora, na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, que a sabedoria que vem do alto, ou seja, que vem dos céus, a sabedoria que vem de Deus, do sobrenatural, ela é pura, ela é santa, ela é poderosa, ela não existe hipocrisia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a sabedoria e o conhecimento de Deus é perfeito, é santo, é poderoso. E o apóstolo Tiago, um discípulo de Jesus, sobre a inspiração de Deus, do Espírito Santo, nos ensina que nós devemos buscar a sabedoria do alto, em que não há hipocrisia, que é uma sabedoria perfeita, pacífica, compreensível, uma sabedoria no que diz respeito, que nos dá a perspectiva de evoluirmos, crescermos, desenvolvermos como homens e mulheres espirituais, homens e mulheres de Deus. Então a palavra, a sabedoria, o conhecimento que vem do alto, quer dizer, que vem de Deus, que vem dos céus. Esta é a verdadeira sabedoria sobrenatural, que compreendemos e discernimos espiritualmente de maneira perfeita para compreendermos o mundo da espiritualidade, o espiritual. Então a sabedoria de Deus, ela é pura, ela é perfeita, ela é santa, ela é poderosa, ela não há hipocrisia, não há imperfeição, ou seja, a sabedoria de Deus, ela é imparcial, ou seja, ela não se divide para o lado do bem nem para o lado do mal, ou seja, a palavra de Deus, ela não se divide entre bem e mal, ela é somente o bem, ela é imparcial, não há hipocrisia, não há mentira, não há demagogia, falsidade, é pacífica, ou seja, propõe a paz, promove a paz. E esta é a verdadeira sabedoria, o conhecimento da palavra de Deus, que vem do alto, vem dos céus, vem do sobrenatural de Deus. E devemos buscar esta sabedoria de conhecimento, que é a sua palavra, discernir, entender, compreender, viver a palavra. Então, o mundo sobrenatural, ele é profundamente, infinitamente, o mundo sobrenatural, o mundo da espiritualidade, ele é eternamente, infinitamente, muito acima de nós, está infinitamente, eternamente vai muito além da nossa capacidade de compreensão, de entender, de discernir. São insondáveis, são inescrutáveis. E até num determinado limite, Deus permite nós conhecermos o mundo sobrenatural, Deus nos dá a visão de compreendermos o mundo sobrenatural através da sua palavra. E então, para que isso venha a acontecer, venha a ocorrer, nós devemos estar submetidos às autoridades, ao poder, à soberania e à onisciência de Deus, porque o nosso Deus, ele é infinitamente soberano, onisciente, e devemos buscar cada vez mais de maneira humilde, sincera e honesta em oração, na leitura da palavra, na prática da palavra, para compreendermos o sobrenatural, o mundo espiritual de Deus. E vamos discernir, entender e compreender a luz da palavra de Deus numa perspectiva de que venhamos a entender se estamos passando por batalha espiritual, por luta espiritual, por provações. E quando discernirmos, entendermos, compreendermos de maneira espiritual que estamos passando por batalha espiritual, por lutas, nós vamos pedir a sabedoria e o conhecimento de Deus para que Deus venha nos fortalecer, venha nos direcionar até a sua palavra, e Deus vai nos ensinar a mantermos um comportamento exato, perfeito da palavra de Deus, para que possamos entender e compreender que a palavra de Deus, ela faz com que nós venhamos ter maturidade, a palavra de Deus faz com que venhamos a amadurecer como homens e mulheres de Deus, não buscando os nossos próprios interesses, mas buscando os propósitos de Deus, para que Deus venha nos fortalecer, nos dar força e poder,
para que venhamos compreender o mundo sobrenatural, para que venhamos compreender o sobrenatural, o espiritual como ele é, como a espiritualidade como ela é, de maneira forte e profunda, e vamos estar cada vez mais fortalecidos, arraigados, alicerçados na palavra de Deus, no conhecimento da compreensão espiritual, para entender e compreender o mundo espiritual e a espiritualidade de maneira perfeita, santa, pacífica, com a sabedoria de Deus, com em oração, e devemos estar preparados para as batalhas, para as lutas espirituais quando chegar, para as provações quando chegar, para permanecermos firmes, perseverantes na palavra, na fé, para que Deus venha cada vez mais nos abençoar, nos fortalecer com o seu Espírito Santo, com a sua glória, com a sua unção, buscando a sabedoria, buscando o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus, para que possamos resistir nos dias maus, lutar contra o mal e vencer o mal. Então, compreender o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, o mundo da espiritualidade, é o exercício, a prática da fé, o exercício, a prática do conhecimento da palavra de Deus, de viver a palavra, e devemos cada vez mais amadurecer na palavra, para que possamos estar cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, fazendo com que nós venhamos a ter cada vez mais a prática da paz, do amor, da bondade, da graça, da misericórdia com as pessoas, com nós mesmos, com a nossa família, com as pessoas na sociedade, nas universidades, no nosso local de trabalho, produzindo bons frutos, frutos de justiça, de santidade, de amor, de bondade, amor a Deus, amor ao próximo, como nós mesmos. Então, nós vamos evoluir, nós vamos crescer como pessoas, como homens e mulheres de Deus abençoados, abençoadas, para que o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, o mundo da espiritualidade possa ser cada vez mais compreendido por nós, com seriedade, com fé, manifestando a razão, manifestando a fé, manifestando a sabedoria, o conhecimento, a vivência, a prática da palavra, e venhamos amadurecer, crescer como homens e mulheres de Deus, através da palavra, do Espírito Santo de Deus, e venhamos buscar cada vez mais a sabedoria e o conhecimento de Deus, que é perfeito, que vem do alto, que vem de Deus, para compreendermos de maneira perfeita o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, o mundo em que é o mundo real, é o mundo que existe, o sobrenatural existe, é real, pela revelação da sua palavra, que é a palavra de Deus, pela revelação da Escritura Sagrada, da palavra de Deus, e pela revelação da fé, que devemos estar cada vez mais ligados, alicerçados, conectados com a palavra de Deus, para buscarmos a cada vez mais a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, para que possamos entender e compreender o mundo sobrenatural, o mundo da espiritualidade, como é, de maneira perfeita e santa. Bem, Senhor, senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, que Deus abençoe grandemente, poderosamente você e a sua família. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém e amém.